lembra. Agora, se você não anota, se você tem uma memória de elefante, tudo bem. Mas se você não anota, você esquece. E é muito bom a gente saber que Deus falou conosco a respeito de uma coisa, e aquela coisa que Ele nos ensinou, que foi poderosa naquele momento, está sendo praticada algum tempo depois. Até eu mesmo esqueço o que eu prego muitas vezes. E eu preciso recorrer às minhas anotações, que me ajudam a relembrar aquilo que eu aprendi. Algumas vezes eu peguei algumas mensagens minhas em CD, principalmente em CD, porque viajando eu escuto, e ficava ouvindo aquilo e falando, gente, eu preciso escutar essa mensagem de novo, porque essa mensagem é poderosa. E aquilo que eu falei, eu nem lembrava mais que eu tinha falado, e em alguns casos eu nem lembrava que existia aquilo. E quando eu escutei outra vez, aquilo me renovou, me fortaleceu. O Flávio mesmo de vez em quando me liga e falou assim, ó, você está pregando aqui. E aí ele me fala, por que você falou tal coisa? Aí eu fico tentando lembrar que dia que eu falei tal coisa, né? Mas está gravado, está gravado. Então essas coisas são importantes serem relembradas, para que a gente seja alimentado e transformado por aquilo que foi ensinado, por aquilo que aprendemos. Tiago capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse, não choveu sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Algumas vezes a gente lê a Bíblia, e parece que aquilo que Deus falou, ou aquilo que o autor escreveu, a gente sempre pensa logo que foi o autor que errou, mas tem hora que a impressão que a gente tem é que até Deus está falando alguma coisa impossível, ou que Deus está até mentindo. É claro que Deus não pode mentir, o autor não pode mentir, mas falar que Elias era semelhante a nós parece até uma heresia, não é verdade? O cara era cheio de Deus, até ele não tinha muito cabelo, mas até o cabelo que ele tinha era cheio de Deus. Até a careca dele tinha unção. Um dia alguém brincou com o brilho da careca dele e caiu morto. Elias tinha muita unção, não é verdade? Elias orava para descer fogo e descia. Ele orava para descer água e descia. Todo mundo tinha medo de Elias por causa do nível de intimidade que ele tinha com Deus. E aí vem o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, e fala para mim que ele era semelhante a mim. Não parece uma mentira isso? Olhando parece uma mentira. Parece impossível, mas não é. Na prática, o que Deus quer que eu entenda é que até as pessoas extraordinárias da Bíblia, não tinha nada de extraordinário nelas. O extraordinário é o que elas carregavam. Era a intimidade com Deus que elas tinham, a experiência com Deus que elas tinham, os resultados que elas tinham através da comunhão diária com Deus. E aí Deus nos vem dizer por essa palavra que até a pessoa mais caída espiritualmente, moralmente, tem condição de ser um Elias nesses dias, porque Elias era semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, porém ele orou para que não chovesse, e não choveu, e orou para que chovesse, e choveu. Por isso, se a gente quisesse resumir a mensagem de hoje em uma única palavra, a gente diria que o segredo da vida de Elias é que ele orou. E o segredo da vida de qualquer homem ou mulher de Deus está em ele orar. Porque a oração te aproxima de Deus. A oração te leva a ter resultados que de outra maneira você não teria. A oração te leva ao quebrantamento que te transforma, que te traz a santidade. Sem oração ninguém cresce. Sem oração ninguém experimenta o melhor de Deus. Sem oração ninguém é transformado definitivamente. Você pode escutar palavras e palavras e palavras poderosas, mas se um dia você não dobrar seu coração diante de Deus e derramar sua alma, aquelas palavras caídas em um terreno duro e árido, sem nenhum tipo de irrigação, dificilmente vai germinar a semente. Precisa de chuva, precisa de água, assim como toda semente lançada sobre a terra precisa da chuva, assim também a palavra, quando é lançada sobre um coração, precisa ser irrigado através da oração, para que ela germine e produza o resultado. Então, queridos, eu quero te dizer nessa noite,
que Deus deseja que oremos. Deus deseja que sejamos pessoas de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Ele espera isso de nós. Ele nos ordena que oremos. Mas muitas vezes, quando vamos orar, não sabemos o que orar. Não sabemos como orar. Às vezes não sabemos nem por onde começar. É como aquela pessoa que foi orar lá há muitos anos atrás, na minha cidade onde eu morava, em Vitória, orar na casa da menina com quem ele queria namorar. E o pai, pensando que o cara era muito crente, e ele falou assim: então você vai fazer a oração. E ele olhou para um, olhou para o outro, fechou o olho, abriu o olho e falou assim: eu esqueci o diabo da reza. O cara esqueceu a oração porque ele não era de oração. Isso parece uma piada, mas aconteceu com meu amigo taxista lá de Vitória. Então, queridos, olha bem, o que devemos orar? Como devemos orar? Que tipo de oração devemos fazer? Por que uns têm resultado na oração e outros não? Por que a oração é tão poderosa na vida de umas pessoas e outros não experimentam nada dela? O que é importante na oração? Eu quero te falar hoje de 7 tipos de oração. 7 orações poderosas. 7 orações que todo mundo tem que fazer e tem que fazer toda vez que orar. A menos que você não queira algumas dessas coisas. Mas quando você ora, essas 7 orações, você tem os resultados dela na sua vida. Tem história para contar. Eu quero te falar, primeiramente, das 7 orações. Depois eu quero te falar das razões ou dos segredos para a sua oração funcionar. E depois eu quero te falar o que acontece quando você faz isso. A primeira oração que todo mundo deve fazer é o que a Bíblia chama de oração intercessória. A oração intercessória é aquela oração que você se coloca entre Deus e um problema, ou entre Deus e especialmente outra pessoa. Então vamos imaginar o seguinte, que você tem um parente com doença, você tem um amigo desempregado, você tem alguém com problema no casamento, e você então se coloca diante de Deus em favor daquela pessoa. Mas quando a Bíblia fala de oração intercessória, ela não fala necessariamente de você citar essa pessoa diante de Deus em oração. Muitas pessoas citam: Senhor, abençoa o fulano de tal, em nome de Jesus, amém, e também o fulano de tal, e o ciclano, e o outro, e o pastor, e mais não sei quem, e faz aquela citação de nomes diante de Deus, e vai embora, e continua, fazendo outras petições. Mas a oração intercessória é o ato de entrar em guerra, de travar uma batalha, de lutar em favor de alguém que você tem certeza que está naquele momento dependendo de você na intercessão. A oração pode evitar uma tragédia. A intercessão pode impedir a ação de demônios. A intercessão pode abrir portas que estão fechadas. A intercessão pode resultar em grandes milagres na vida das pessoas. Eu me lembro de um missionário que estava na Índia durante muitos anos lutando para entender o idioma, porque ele queria pregar para aquele povo na língua daquele povo, mas ele não conseguia compreender a língua do povo e por isso ele não conseguia se comunicar bem e não tinha resultados. Mas um dia a igreja que o enviara para a Índia estava lá no Canadá passando uma noite em vigília por ele, clamando a Deus em oração, e naquele dia o Espírito Santo conduziu toda a igreja a interceder, especialmente por esse problema que ele estava tendo com a língua daquela nação. E aí eles oraram, choraram, clamaram, se derramaram, e muitas pessoas se recusaram a voltar para casa enquanto não tiveram paz no coração em relação àquela questão. E aí, quando foi algum tempo, chegou uma carta daquele missionário dizendo que naquele dia, ele nem sabia que tinha alguém orando por ele, mas naquela madrugada, ele também se recusou a dormir, e ele ficou tentando traduzir a Bíblia, traduzir algum texto, e o Espírito Santo impelia aquele homem a pegar a caneta e tentar escrever alguma coisa, e de repente, não era caneta, era pena, e de repente, ele, tomado pelo Espírito Santo, começou a chorar, e foi tocado por Deus de uma maneira extraordinária, e começou a escrever, e começou a entender aquela língua, e escrever de uma forma milagrosa. Então a intercessão permitiu que houvesse resultado a centenas de milhares de quilômetros de distância, porque uma igreja clamou a Deus, uma igreja invocou a Deus. A Bíblia diz que um dia
Satanás chegou até Jesus numa noite daquelas, próxima à crucificação, e ele disse o seguinte: olha, eu gostaria que o Senhor me concedesse arrebentar com a vida do seu apóstolo chamado Pedro. Satanás queria estragar completamente os sonhos dele. Satanás queria destruir o chamado e o ministério dele. Satanás estava planejando aniquilar a sua comunhão com Deus e o seu chamado e os seus resultados. E ele vem a Jesus, talvez até se valendo do argumento de que um dia ele foi a Deus para tentar destruir a vida de Jó, e Deus permitiu. E se Deus permitiu que ele tentasse a vida de Jó, quem sabe ele permitisse que ele destruísse a vida do apóstolo Pedro. Mas ele clamou a Deus, ele pediu a Deus que permitisse isso. Mas no dia seguinte Jesus fala assim: olha Pedro, Satanás me pediu para peneirar a tua vida como se fosse um trigo na peneira, mas eu roguei ao Pai por ti. Sabe por que Pedro se tornou quem ele se tornou? Porque alguém intercedeu por ele. Sabe por que muitos de vocês estão aqui hoje, crente, servindo a Deus, liderando célula, cultuando a Deus, e nem sabe como vocês chegaram até aqui? Porque alguém pagou um preço de oração por você, em algum lugar, até mesmo sem conhecer você, mas Deus tirou você da morte, tirou você da idolatria, tirou você do cativeiro, seja ele qual for, e te trouxe com mão forte para cá, e hoje você o adora, hoje você o serve, porque um dia houve intercessão pela sua vida. Alguém pagou um preço por você. A intercessão tem um poder tremendo, tem um poder sobrenatural. O apóstolo, e Abraão, que é o homem da fé, vamos chamá-lo de apóstolo da fé. Abraão batalhou com Deus durante uma noite inteira quando soube que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e lá estava seu primo, seu sobrinho, lá estava sua família, filho do seu irmão, e ele queria tanto que Deus protegesse aquela família, que ele não conseguiu dormir aquela noite. Eu não sei se algum crente aqui, eu não vou falar para constranger, mas se algum crente aqui alguma vez já teve experiência de não conseguir voltar para a cama, porque estava orando a Deus, e o Senhor insistia que você devia continuar orando. E sabe, isso é intercessão. A intercessão é uma coisa que deve ser feita toda vez que oramos. É claro que nem sempre você passa uma noite inteira intercedendo, mas quando você está em intercessão, na verdade, você está interferindo no destino de uma pessoa, você está interferindo na história da vida de alguém que poderia morrer naquele dia, que poderia acabar seu casamento naquele dia, que poderia falir naquele dia. Através da intercessão, você dá um novo desfecho para aquela história, porque a oração pode muito por seus efeitos, diz a palavra de Deus. Então essa é uma oração que tem que ser feita. Não é uma citação, é uma intercessão. É brigar por aquilo que você brigaria se fosse causa sua, mas quando Deus coloca no seu coração, você faz. Olha, a Bíblia fala, eu citei esses dois exemplos, o primeiro de Abraão está em Gênesis capítulo 18, e o de Pedro está em Lucas 22, mas existe uma outra oração, que é a oração de livramento. Livramento. Todos nós, diariamente, precisamos ser livres de alguma coisa, livres de uma atitude errada, livres de uma decisão errada, livres de um pecado cometido, livres de uma maldição que fica rondando a nossa vida, livres de um pecado que tenta nos assolar e nos escravizar, livres de pensamentos maus, livres de uma infinidade de coisas. Precisamos de ser livres. E aí, já fomos libertos pelo sangue de Jesus, sem dúvida nenhuma. Somos crentes, adoramos a Deus, não tem dúvida nenhuma disso, mas entenda uma coisa: a libertação tem que ser conservada, o livramento tem que ser mantido, e aí, de vez em quando, de tempo em tempo, alguma coisa vem para nos prender outra vez, e nós precisamos nos manter livres. E aí, queridos, essa oração se chama oração de livramento. E dois textos na Bíblia são interessantes a respeito disso. Um está em 2 Reis capítulo 19, e o outro em 2 Reis capítulo 20. Os dois textos, um depois do outro, têm uma história muito interessante. 2 Reis 19, capítulo 19, a partir do versículo 1, conta a história do rei Ezequias, que era um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo,
um homem que tinha comunhão e intimidade com Deus, que trouxe grande mudança na nação, no sentido espiritual, político, mas foi um homem que foi visitado pelo mal, e durante algum tempo os inimigos cercaram aquela nação, e tudo que Ezequias podia fazer é ficar dentro de casa, dentro do palácio, preso, sem poder sair do lado de fora dos muros, e ouvindo cada dia uma notícia pior, dizendo que os inimigos estavam prestes a entrar, a invadir, a tomar, a destruir tudo, a arrebentar com todos, a matar a todos. E o rei sabia que, humanamente falando, não tinha possibilidade de vitória. E ele ouviu isso durante algum tempo. E durante algum tempo ele foi humilhado, durante algum tempo ele foi completamente arrebentado na sua autoconfiança, na sua segurança que ele havia construído para a nação durante algum tempo. E aí, até que um dia ele não suportava mais, depois de ouvir tanta blasfêmia, tanta zombaria do seu Deus, e a Bíblia fala que ele entrou na casa do Senhor. A história desse homem mudou quando ele entrou na casa do Senhor. E ali ele orou a Deus, contou para Deus. Tem até uma música que a Ana Paula fez que relata a oração desse homem. Ele orou assim: ouve, ó Deus, as palavras de afronta. Lembra dessa música? Escute, Senhor, sei lá, não me lembro da letra. As acusações do inimigo contra mim. E aí vai, né? Só Ana Paula para continuar. Mas ele apresentou a Deus tudo aquilo que o estava oprimindo. Ele era crente, mas estava oprimido. Ele era homem de Deus, mas estava acuado pelo inimigo. E até então ele não tinha uma estratégia para enfrentar aquele inimigo e para vencer. Então o que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor porque ele sabia que é na presença de Deus que nós vencemos os inimigos. É na presença dele, é diante dele que nós enfrentamos a batalha. E aí, depois que ele orou, depois que ele chorou, depois que ele se derramou, veio a palavra de Deus e disse: olha, fica tranquilo, porque eu vou colocar um anzol no nariz desse camarada e um freio na boca dele e vou fazê-lo voltar para o lugar de onde ele veio. Eu acho legal o senso de humor de Deus, porque Deus podia ter falado assim: ó, fica tranquilo que eu vou acabar com ele amanhã. Não, mas Deus fala o que ele vai fazer. Eu vou enfiar um anzol no nariz dele, um freio na sua boca, e o farei voltar para o lugar de onde ele veio, para que ele saiba que há Deus nesse lugar. Sabe, Deus é tremendo, Deus se importa conosco, e Deus faz questão de dizer: olha, aquele inimigo que te afronta, aquele inimigo que te ameaça, aquela situação que está te intimidando, te envergonhando, te perturbando, tirando o seu sono, te fazendo sofrer muito, saiba de uma coisa: eu vou lutar por você a respeito dela, e do jeito que ele apareceu, ele vai desaparecer no nome de Jesus, se houver oração. Antigamente a gente falava o seguinte, que quando você ora, se você, como é que é? Se correr, o bicho pega. Não é assim? Se ficar, o bicho come, não é assim? Quem lembra disso? Tinha até uma música assim. Só que a gente aprendeu, alguém colocou água aqui para mim, mas não abriu, mas foi bom que eu mantive ela. Olha só, a gente depois começou a mudar essa frase dizendo o seguinte, que enquanto o mundo diz: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, a gente falava o seguinte: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho foge. Quando você ora, o capeta sai correndo, ele tem medo de homens que oram por livramento, de pessoas que contam para Deus o que o diabo está fazendo, e aí vem o livramento. Esse homem também teve um problema com doença. Logo depois que ele teve o livramento, passou um tempo de paz, um tempo de vitória, aí veio uma doença e o acometeu, e ele ficou deitado na sua cama, esperando a morte chegar. E aí vem um profeta de Deus e fala com ele assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Morrerás e não viverás. Olha, é uma notícia muito ruim. É melhor morrer sem saber que vai morrer, do que ficar sabendo que daqui a qualquer momento você vai estar morrendo, porque a sua sentença de morte já foi decretada. O rei Ezequias diz que ele não estava pronto ainda para morrer. Ele vira para a parede, clama a Deus, invoca ao Senhor, e a Bíblia fala que aquele mesmo profeta que
trouxe a mensagem para ele de que ele ia morrer, voltou com uma nova mensagem em seguida dizendo: olha, o Senhor manda dizer que você não vai morrer mais e que ele acrescenta mais 15 anos na tua vida. Olha, por que ninguém mais na Bíblia teve aumento de anos? Provavelmente porque ninguém mais pediu. Porque o único que pediu, o único que a Bíblia diz que pediu, recebeu. A Bíblia não fala que se você pedir, você recebe, se você bater, a porta se abrirá, se você buscar, você vai encontrar. A Bíblia fala que esse rei pediu e o Senhor concedeu. Então essa é a oração por livramento. Ore a Deus por aquilo que está te acuando. Ore a Deus e clame a Deus por aquilo que está te chateando, te entristecendo, te desanimando. Às vezes você fala assim: ah, estou muito desanimado. Mas só falar que está desanimado não vai mudar a sua história. Então você vai colocar diante de Deus e falar: Deus, eu estou muito desanimado, porque tal coisa está me desanimando. Mas no Senhor eu me fortaleço no nome de Jesus. E aí você se levanta e enfrenta aquele mal. Outra coisa, a outra oração muito importante e necessária para quem quer ter vitória na oração é o que eu chamei de oração de arrependimento. Porque eu não posso apresentar a minha vida diante de Deus e obter vitórias, livramentos, interceder por alguém e ter resultado sem que o meu coração se arrependa diante de Deus. O salmista uma vez falou o seguinte: se ele não contemplasse, se ele não tivesse enxergado a iniquidade no coração dele, o Senhor não o teria ouvido. Então, na verdade, quando não existe em nós a disposição de arrependimento, não existe da parte de Deus a disposição de resposta. O arrependimento precede a resposta. E aí, lá no capítulo 32 lá no Salmo 32 e Salmo 51, você vai encontrar o salmista contando para nós como foi que ele pecou e como foi que ele foi perdoado. Não são todas as pessoas que têm coragem de pegar um livro que todo mundo vai ler ao longo de muitas gerações e dizer como foi que ele se sentiu quando pecou. Imagina você escrevendo um livro só dos seus pecados, né? Detalhando tudo que você fez e dizendo como você se sentiu e como você encontrou perdão em Deus. Sabe quem tem coragem de fazer isso? Aquelas pessoas que sabem quem é o Deus a quem ele serve. É aquelas pessoas que conhecem o amor do Pai. É aquelas pessoas que sabem que encontrarão perdão e encontrarão misericórdia. Quer ver? Abra comigo sua Bíblia aí, no Salmo 32, eu quero te mostrar uma coisa. O Salmo 32 é o relato de Davi em relação ao que ele sentiu quando pecou e até o dia que ele foi restaurado pelo Senhor. E ele depois teve condição de escrever esse salmo. Ele começa falando no versículo 1 assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto com o sangue de Jesus, é propiciado. Depois, lá na frente, eu quero continuar a partir do versículo 5. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O salmista encontrou cura para o seu coração, encontrou força para a sua alma. E na verdade ele estava se sentindo tão bem depois de confessar o seu pecado, que ele disse que Deus era o esconderijo dele, era lá que ele se escondia, porque antes dele entrar nesse esconderijo, ele disse que os seus ossos se consumiam por dentro por causa do pecado, a sua pele tinha ficado alérgica, ele estava completamente perturbado, ele não tinha paz no seu coração, mas depois que ele confessou, ele encontrou alívio, ele encontrou cura, ele encontrou resposta. Então, querido, ninguém pode ter vitória, ninguém pode ter grandes experiências na oração, se não tiver coragem de chegar diante de Deus confessando os seus pecados e se arrependendo deles. Essa oração é indispensável, é necessária para quem deseja ter vitória. Existe também uma outra oração que eu chamo de oração dos sonhos. Porque nós que vivemos aqui na terra, nós que servimos a Deus,
temos sonhos que precisam ser realizados. E alguns sonhos a gente acaba deixando para lá e abandonamos esses sonhos e não queremos mais eles. E buscamos outros novos sonhos, mas tem uns sonhos que ficam agarrados com a gente, né? Tem uns sonhos que você não quer largar. Tem algumas coisas que você quer muito, que você fica triste quando não consegue, que você fica frustrado e fica insistindo, e ora de madrugada, e faz jejum, e busca ler livros para tentar entender como conquistar aquele sonho, e os sonhos não se realizam e você fica mal por isso. A Bíblia conta a história de Ana, e durante algum tempo ela sofreu. Durante algum tempo ela queria ter um filho e não conseguia. A sua rival, chamada Penina, tinha filhos, e ela via aqueles meninos e falava: por que o Senhor não me dá filhos? E o marido dela vinha todo amoroso e falava assim: olha, você para mim, eu sou para você mais do que 10 filhos, eu te amo, eu não preciso que você me dê filhos para eu te amar, eu te amo sem filhos mesmo e tal. E ele tentava consolar o coração dela, mas nada consolava o coração dela, porque o sonho dela não estava sendo realizado. Sabe, não tem coisa que substitui o seu sonho. Não tem nada que, por melhor que seja, por extraordinário que seja, que ocupa o lugar daquilo que Deus colocou no seu coração. E essa mulher, mesmo sabendo de todas as impossibilidades, ela não deixava de buscar o Senhor. Ela não deixava de insistir. Ela é um exemplo de pessoas que não desistem. Ela é um exemplo de pessoas que lutam por seus sonhos. É um exemplo de pessoas que até mudam o jeito da oração, se for necessário para realizar o sonho. E ela pediu tanto um filho para ela e não teve, mas um dia ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho para mim, eu dou o meu filho para o Senhor, eu só quero ser mãe, eu só quero gerar. E ela chorou diante de Deus, e ela insistiu com Deus, até que a Bíblia conta que o Senhor atendeu a sua oração, e aquela mulher realizou o seu sonho. Se você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, você vai ver essa história. Mas se você ler o capítulo 2, você vai perceber que uma mulher triste e angustiada do capítulo 1 se transforma numa mulher cheia de alegria, cheia de júbilo, uma mulher que cantava maravilhosamente bem, uma mulher que tinha um rosto muito alegre, de uma hora para outra. E isso tudo aconteceu porque ela viu o seu sonho realizado. Sabe, queridos, essa oração do sonho, ela deve acontecer na sua vida. Às vezes você fala assim: eu não vou pedir a Deus não, porque Deus não está preocupado com isso não. Olha, se é para o seu bem, Deus está preocupado. Se é para a sua alegria, Deus está preocupado. Se é alguma coisa que vai te ajudar a crescer, que vai ajudar a cumprir o propósito, Deus está preocupado. Deus não faz questão de nada. Deus não é mesquinho. Deus não está importando se você vai precisar de andar de um carro importado para ganhar uma pessoa que só anda de carro importado, ou se você vai precisar de subir de posto para ganhar o supervisor, o diretor, o dono de alguma empresa, ou se você vai precisar de morar numa favela para ganhar um pobrezinho que ele deseja usar. Deus está interessado na realização de um sonho, e se você colocá-lo diante dele, através da oração, você vai gerar para a glória de Deus. Amém? Amém. Esse amém é para mim? Ou é para você mesmo? A partir de agora nós vamos conversar assim. Se o que eu pregar você quiser para você, você fala amém. Eu não vou falar amém mais não. E se eu falar amém e você não quiser falar amém, não fala amém. Combinado? Você só fala amém naquilo que você crê que é para você. Mas não fala quando eu perguntar não. Fala amém qualquer hora que você quiser. Combinado assim? Aleluia. Sabe por quê? Porque se você crê, a palavra entrou no seu coração, naquela hora você pode falar amém, porque você está ligando a palavra, você está tomando posse dela. Mas se você esperar eu falar amém depois que eu terminei minha frase, pode ser que já passou a hora, a fé já foi até embora, e você já nem está preparado para receber a vitória. Então, se você crê em alguma coisa, pode falar amém. Receba em nome de Jesus, toma posse e vai para a galera, em nome de Jesus. Existe uma terceira oração, uma sexta oração,
quinta oração, que é a oração da direção. Você sabe que todos nós somos autodirigíveis. A gente sabe o que quer, a gente sabe onde tem que ir, a gente sabe o que precisa ser feito amanhã. Todos nós sabemos. Mas, curiosamente, todo mundo aqui já quebrou a cara, nem que seja uma única vez na vida, porque achava que o certo era fazer aquilo que você fez e, na verdade, não era. Sim ou não? Ou alguém aqui nunca quebrou a cara? Quem nunca errou nenhuma vez aqui, só para eu saber? Levanta a mão. Que bom. Achei que aqui tinha algum ET, alguém de outro mundo. Mas olha só, todos nós erramos, sabe por quê? Porque embora a gente saiba tudo que tem que ser feito, muitas vezes aquilo que a gente sabe está completamente equivocado, porque Deus tem outros planos para nós. E Moisés sabia disso. Lá no capítulo 33 de Êxodo, a Bíblia diz que um dia Deus chama Moisés e fala o seguinte: Moisés, eu tenho andado com vocês, eu tenho dirigido vocês, eu tenho abençoado a vida de vocês de muitas maneiras, mas agora eu cansei de vocês. Vocês são de dura serviço, esse povo é duro de coração, e eu estou disposto a desistir de andar com vocês, e eu não mais irei com vocês daqui para frente, senão eu vou matar vocês. Deus falou assim. Até Deus estava meio assim, por aqui com o povo, porque Deus falava que era uma coisa e eles queriam outra. Deus dava o melhor e eles queriam as cebolas do Egito. E Deus fala: olha, eu cansei, eu estou indo embora. E Deus chegou até a falar para Moisés: se você quiser, eu até faço um outro povo com você, mas esse povo aí eu não quero saber dele mais. Aí Moisés entra na brecha diante de Deus, porque o temor de Moisés, dentre outras coisas, era dirigir 3 milhões de pessoas sem a direção de Deus. Porque Moisés era sucesso total, mas quem estava no controle era Deus, não era ele. Agora imagina Moisés sem Deus, falando: beleza, agora esse povo é meu. Ele estava no sal, ele estava frito. E aí, queridos, a Bíblia fala que Moisés entra na presença de Deus e fala: Senhor, se o Senhor for embora e não quiser andar conosco mais, antes do Senhor fazer isso, tira meu nome do livro. Se for para viver sem Deus, eu prefiro a morte, eu prefiro o inferno do que viver sem a tua presença, sem a tua direção. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa brigar pela direção de Deus. Hoje de manhã eu contei a história aqui de um amigo meu que estava montando uma loja lá no shopping de Ipatinga e ia investir uma grande quantidade de dinheiro. E ele então já tinha buscado em Deus, orou a Deus a respeito. Eu conheço ele. Ele é um homem que não faz nada sem saber exatamente a vontade de Deus para a sua vida. E ele clamou a Deus e Deus deu uma direção muito clara e falou: você pode pagar até tanto nessa franquia para começar esse negócio. E ele então orou a Deus, teve essa certeza e ligou para o dono da franquia e falou: olha, eu posso pagar tanto. Eu orei a Deus e Deus falou comigo que é só tanto. E esse cara falou: você está ficando louco, a gente nunca vendeu por esse preço, e a gente tem outros clientes aí mesmo na sua cidade, a gente não vende por esse valor. E aí eles desligaram o telefone, e depois ele liga novamente e fala assim: e aí, você decidiu? Nós podemos pagar tanto. E ele falou: nós não vendemos por esse valor. E aí depois esse cara começa a ligar para ele falando assim: olha, é melhor você pagar o que nós exigimos, porque nós vamos acabar vendendo para outro, e você vai perder essa oportunidade. E ele falou assim: não, você vai fazer no valor que eu te disse, porque Deus disse para mim que eu só podia pagar nesse valor. E eles ficaram nessa discussão durante muito tempo, durante talvez quase uns 40 dias. E aí chegou próximo da data limite que eles haviam estabelecido, e o dono da franquia liga e fala assim: olha, é a última vez que eu te ofereço, se você não quiser, não tem negócio mais com você. E ele falou assim: é a última vez que eu te falo, Deus me falou que eu só podia pagar tanto, e eu não abro mão disso. E ele falou: então está fechado. E ele montou a loja, está lá, está se dando muito bem lá em Ipatinga com esse negócio. Então, queridos, ter certeza da vontade de Deus é uma coisa muito interessante. E muitas vezes a gente faz as coisas porque não tem tempo de esperar a vontade de Deus, e a gente toma muito prejuízo, sofre muito com essas questões. E aí, nesse texto, a gente aprende que se nós insistirmos em saber a direção de Deus,
Deus vai fazer questão de andar conosco e de nos guiar. Moisés disse o seguinte: a única maneira que as nações vizinhas saberão que o Senhor é conosco e que nós somos povo de Deus, se o Senhor andar no nosso meio. Porque se o Senhor não andar no nosso meio, nós seremos comuns contra as outras nações. Por isso, ele insistiu para que Deus continuasse com ele. Então, ter a direção de Deus é ter a presença de Deus. É como se você tivesse um carro com motorista. Agora, um carro sem motorista é certeza de tragédia, de acidente. E Moisés não queria essa tragédia na sua vida. Quando nós chegamos aqui nesse lugar, que você está sentado hoje, já é um novo lugar, mas antes de comprarmos isso aqui, muita gente já sabe dessa história. Nós não tínhamos dinheiro, nós não sabíamos como íamos comprar, mas orando a Deus numa sexta-feira, Deus me deu a certeza de que Ele já nos tinha dado o lugar. E eu vim aqui na segunda-feira, olhei isso aqui, conheci e falei: é nosso, vai ser nosso, em nome de Jesus. Só não tinha dinheiro, mas é nosso. E aí eu fui na imobiliária, fiz a proposta e eles falaram para mim: olha, nós só vendemos à vista. E eu disse: eu só posso pagar a prazo. E nós fizemos a proposta de 2.000 por mês. E a gente só tinha isso, mais nada. E eles falaram que não vendia. Passou uma semana, passou 2. Eles me ligando: pastor, devolve a chave. A dona Mirka está querendo a chave. Pastor, devolve a chave. Isso não vai ficar bom, pastor, devolve a chave. Eu falei: eu não devolvo. Esse imóvel é nosso. Ele é nosso. Não tem mais devolução da chave. E ficamos segurando a chave 2 semanas e orando. Porque Deus nos deu essa certeza. Depois de 2 semanas, o filho dela me chamou, ele é um construtor na cidade, e falou comigo assim: você não quer devolver a chave da minha mãe? Eu disse: não quero, porque ela quer vender e eu quero comprar. E é tudo que nós precisamos. E ele falou assim: mas ela só vende à vista. E eu disse: mas eu só posso pagar a prazo. E ele falou assim: quanto você pode pagar por mês? 2.000. E ele falou: então eu vendo para você. E vendeu para a gente. E era para a gente pagar em quase 3 anos, nós pagamos em menos que isso, quase 1 ano antes, nós terminamos e pagamos tudo. Fizemos bazar, oramos, vendemos roupa usada, fizemos de tudo aqui para conseguirmos pagar, e conseguimos pagar naquela época. E hoje nós temos a alegria de dizer para você que através da direção de Deus, nós viemos para esse lugar. Seria quase impossível nós estarmos aqui hoje se Deus não tivesse falado claramente no nosso coração que esse lugar é nosso. Então nós precisamos da direção no casamento, precisamos da direção nos trabalhos que fazemos diariamente, na carreira profissional, empresarial, pessoal, em todas as áreas, precisamos da nossa direção, da direção de Deus. Além disso, existe uma oração que eu chamo de oração do sucesso. E sabe de uma coisa? Todos nós temos sonhos, mas também todos nós podemos ter sucesso na vida, sucesso no casamento, sucesso no ministério, sucesso na empresa, sucesso financeiro, sucesso em todas as áreas. Podemos ter sucesso, mas só vamos ter se fizermos a oração certa. A Bíblia conta em 1 Crônicas capítulo 4 a respeito de um homem que todo mundo já ouviu falar dele, que é o Jabes. O cara nasceu debaixo de maldição. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa deprimida, para ser uma pessoa frustrada, uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa desanimada, uma pessoa cheia de encrencas na sua alma, nas suas emoções. Mas sabe uma coisa? A Bíblia fala que ele orou a Deus e ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos. A oração de Jabes foi uma oração com 3 pilares que são poderosos para quem quer ter sucesso. Primeiro, ele falou assim: ó, que me abençoes. Depois ele falou: alargues as minhas fronteiras. E depois ele disse: me preserves do mal para que não me venha aflição. Olha só, quando Jabes falou: ó, que me abençoes, ninguém faz uma oração dessa se não souber o que é ser abençoado por Deus. Quer ver um exemplo? Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Só para eu saber. Amém. Vou fazer uma pergunta melhor. Quantas mulheres aqui querem ser abençoadas por Deus? Levanta a mão. Amém. Quantos homens querem ser abençoados por Deus? Amém. Quantos filhos querem ser abençoados por Deus? Amém. Então, por enquanto tá bom. Mulheres, homens e filhos. Eu perguntei quantas mulheres querem ser abençoadas, né? Todo mundo levantou a mão. Quantas mulheres querem ser submissas aos seus maridos? Levantem a mão. Amém. Diminuiu as mãos.
É porque nem todas são casadas. Mas vai casar um dia. Olha só, quando alguém fala que quer ser abençoado, ele tem que querer as exigências de Deus para ser abençoado. Por exemplo, um filho, se ele quer ser abençoado, a Bíblia fala assim: vós filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva longos anos sobre a terra. Então, começa dentro de casa. Se um filho não é obediente ao pai e mãe, se ele não honra pai e mãe, se ele não sabe a importância da bênção do pai e da mãe sobre a sua vida, ele não poderá contar com a bênção de Deus. A bênção começa dentro de casa. Se uma mulher quer ser abençoada, ela tem que ser submissa ao marido, é princípio de Deus. Se um marido quer ser abençoado, ele tem que amar a sua mulher. Se eu não amar a Luciene, se eu não amá-la, as minhas orações serão interrompidas. Não importa o que a Luciene faça comigo, a ordem de Deus para mim é: eu tenho que amá-la. Não importa o que eu faça com ela, a ordem de Deus para ela é ser submissa. É difícil ouvir isso, mas é o princípio da bênção. Não importa o pai que eu sou, o princípio de Deus para o filho é ser submisso. Deus vai tratar com o pai. Se você quer ser abençoado, como Jabes foi abençoado, você tem que chegar no lugar e falar assim: quem está no controle aqui? Aí alguém fala: eu. Pois é, a partir de agora você pode contar comigo, eu estou aqui para obedecer. O que for necessário, conte comigo. Esse é o princípio de Deus. Esse é o princípio. Mas às vezes a gente quer a bênção de Deus, mas não quer ser realmente aquilo que Deus espera que a gente seja para receber a bênção. Jabes falou assim: ó, que me abençoes, sabendo que ele estava pronto para fazer o que era necessário para ser abençoado. Segundo, alargues as minhas fronteiras. Sabe por quê? Todo mundo que é abençoado foi potencializado para crescer, mas só cresce se o limite for removido. Vamos imaginar o seguinte: Deus te potencializou para ser um milionário. Amém? Todo mundo fala amém. Um multimilionário. Não precisa nem mandar falar amém. Aleluia! Como é que é fácil falar amém nessas horas? Só que entenda o seguinte: para ser um milionário, alguma coisa vai ter que mudar na sua vida. Então o limite vai ter que ser removido. Por exemplo, se você pensa que todo rico é ladrão, e agora Deus está querendo que você seja milionário, o que vai acontecer? Você tem que mudar esse conceito, porque senão daqui a pouco você vai pensar que você é um ladrão. Você concorda comigo? Sim ou não? Se você pensa que todo rico não vai entrar no céu, e agora Deus falou que você vai ser um milionário, então você vai ter que mudar esse conceito, senão você vai ficar rico e vai para o inferno. Tem que mudar o limite. E assim vai, queridos. Você quer ter filhos maravilhosos, e Deus agora está te abençoando para que os seus filhos sejam os melhores filhos que já existiram nessa terra, melhores do que o de Jó. Amém? Agora, olha só, você vai ter que mudar a maneira que você está sendo como pai ou como mãe, porque se você não mudar o limite, o seu filho poderia ser uma bênção, ele vai ser uma pedra no seu sapato. Porque Deus te abençoou para ter filhos abençoados, mas você não removeu os limites. Sim ou não? Estão entendendo? Então ele falou: Senhor, me abençoe, agora remova os meus limites. Eu quero amar mais, eu quero dar mais atenção, eu quero ser mais comprometido, eu quero ser um homem de mais oração, uma mulher de mais oração, eu quero conhecer mais a tua palavra. Às vezes Deus fala assim: olha, você vai gerenciar uma grande empresa. Aleluia! Aí você fala assim: pode até ser, mas se eu tiver que ler alguma coisa, eu detesto ler. Muda esse limite, começa a falar assim: olha, eu detestava ler, mas agora, já que Deus quer que eu cresça, eu vou comer tudo que é livro que aparecer na minha frente, eu vou virar um devorador de livro, eu vou me tornar uma potência nessa terra. Deus pode me usar, e Ele vai me usar, porque se depender de mim, os limites serão removidos. Amém? Você crê nisso? Toma posse? Agora, depois ele falou, ele pensou, olha como é que Jabes pensou estrategicamente:
Ele entendeu que ele precisava da bênção para crescer e precisava de remover os limites para o crescimento acontecer. Mas ele sabia que todo crescimento é perigoso. Tem gente que depois que troca de carro já não conversa mais com quem não tem carro. Tem gente que depois que arruma uma namorada já não tem mais amigos. Há pessoas que depois que consegue alguma coisinha que queria, ele já começa a tratar mal as pessoas. E ele falou assim: me preserves do mal, para que não me venha aflição. Sabe? Ele queria crescer, mas continuar tão crente quanto ele era antes. Às vezes Deus dá uma casa de praia para a pessoa, aí todo domingo agora ele quer ir para a praia. Ele não quer mais ir para o culto. Deus dá um sítio para a pessoa, ele não vai mais para a igreja não tem mais célula, não tem nada. Tudo dele agora é porco, é galinha, é minhoca, ele fica cuidando de couve, de não sei o que, de lavoura, e não esqueceu completamente do chamado dele. Então, ele falou assim: me preserves do mal, para que não me venha aflição, porque porco não vai para o céu, galinha não vai para o céu, pé de café não vai para o céu, só se for aquele que eu ganhei quando eu preguei há muitos anos atrás. Mas entenda uma coisa: Deus quer vidas, almas, e Ele vai usar você para isso em nome de Jesus, amém? Essa é a oração do sucesso. Essa é a oração do sucesso. E existe uma última oração, que é a oração da ressurreição. A oração da ressurreição está em dois textos: 2 Reis capítulo 4, versículo 8 e Abacuque capítulo 3. A Bíblia conta que havia uma mulher chamada Sunamita, rica, bem casada, tinha tudo que queria, só não tinha um filho. E ela então fez um quarto na casa dela para o profeta que passava na cidade de tempos em tempos, em Samaria, e toda vez que ele passava, ele podia se hospedar na casa dela, porque ela construiu esse lugar para ele. Só que esse profeta, todas as vezes que ia na cidade, ele ia para lá, e ele começou a perceber que essa mulher era feliz, tinha tudo que queria, só não podia ter filhos. E ele orou a Deus, e ele falou para ela: olha, daqui a 1 ano você terá um filho. Ela teve o filho cresceu, veio a se tornar um adolescente bonito, trouxe alegria para aquela casa, mas de repente, um dia ele sente uma dor de cabeça lá no campo, o pai o manda para casa, ele deita no colo da sua mãe e ao meio-dia ele morre. Todo mundo sabe que tudo que morre tem que ser enterrado. Qualquer pessoa que tem um cachorro, quando ele morre, enterra. Tem um filho, se ele morrer, enterra. Ou um pai, ou uma mãe, ou se tem uma empresa, um projeto, um sonho, morreu, enterra. É a ordem natural das coisas. Mas sabe uma coisa? Quem sabe orar a oração da ressurreição nem sempre enterra. Nem sempre. Nem sempre. Tem coisa que não se deve enterrar porque Deus não queria que morresse. E aí, essa mulher pegou esse menino, colocou ele no quarto do profeta, em cima da cama que o profeta dormia, e foi em direção a ele lá no Monte Carmelo, onde ele vivia, nos lugares onde ele passava parte da sua vida. E ela foi ao profeta, o profeta notou que ela estava com problemas, e ele manda o seu servo para adiantar a oração em favor daquele menino, mas logo depois ele vem, e essa mulher chega diante do profeta e fala o seguinte: eu te pedi algum filho? E ele falou: não pediu não, senhora. Pois é, o filho que se arrumou para mim está morto lá na minha casa, se vira, mas ele não vai ser enterrado. Isso é uma atitude de quem sabe orar a oração da ressurreição. Esse homem vai para lá. Eu acho que é uma das únicas vezes que você vai encontrar Eliseu obedecendo uma mulher. Ele vai para lá, caladinho, não discute com ela, deita em cima do rapaz, ora, sopra nele, levanta e anda dentro do quarto, depois deita em cima dele novamente e ora e repreende, e clama a Deus. Não sei lá o que Eliseu pediu a Deus, mas ele estava apertado, porque uma mulher, quando fica nervosa, meu irmão, você sabe que o negócio fica feio. Ele ficou em crise, mas ele clamou a Deus, ele buscou a Deus, e a Bíblia fala que aquele menino que estava morto reviveu. E ela pegou aquele menino, ele pegou aquele menino e devolveu para sua mãe. Olha só, o profeta Abacuque, em um momento da sua vida, ele falou assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, torne-a conhecida. Deus sabe que existem algumas coisas que morrem na nossa vida que não deveria morrer. Às vezes Deus colocou um sonho no seu coração, você conquistou e hoje ele está engavetado, hoje ele está parado. Deus colocou um ministério, um talento, um chamado na tua vida e ele está parado. Deus te deu uma família e você queria tanto essa família e hoje você não dá nada por ela.
Deus te deu alguma coisa e você hoje está tratando aquilo de qualquer maneira. Entenda uma coisa: se alguma coisa está morta na tua vida, se você não tem alegria mais para ler a Bíblia, não sente mais paz quando ora, quando busca a Deus, não tem mais prazer de estar na casa de Deus, na célula, ou onde quer que seja, saiba de uma coisa: Deus nessa noite está colocando essa ferramenta na tua mão, a ferramenta poderosa que é a oração da ressurreição, e aquilo que está morto vai reviver na tua vida, em nome de Jesus. Deus vai trazer vida novamente. Creia nisso, porque Deus está levantando você como um homem que vai mudar o destino das coisas através da oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, homem comum, semelhante a nós, mas a diferença é que ele orava e acontecia. Por que muitas orações que fazemos não acontecem? Por que não acontece como a gente queria que acontecesse? Por que a gente não tem tanta vitória na oração? Primeiro, olha só, toda oração tem que ser feita a Deus. Não adianta você orar a ninguém, não precisa orar no meu nome, a mim. Não adianta você orar a outro Deus, a um santo, tem que orar a Deus. Segundo, toda oração tem que ser com fé. Eu vou só dar os pontos para você. Toda oração tem que ser com fé. Se você orar sem fé, você não tem vitória. Terceiro, toda oração tem que ser em nome de Jesus, porque o único nome que Deus reconhece é o nome de Jesus. Toda oração tem que ser em nome de Jesus. Toda oração tem que ser perseverante. Isso quer dizer que se você começou a orar há 10 anos atrás e ainda não teve a vitória, você tem que continuar orando. Eu me lembro da história de Moody, que orou parece que 30 anos por um amigo seu, para ele se converter, e ele nunca converteu. Mas quando ele estava morto, o pregador que estava fazendo o culto fúnebre disse o seguinte, que admirava Moody, porque ele era um homem perseverante, e contou esse exemplo. Mas diz ele que um dia ele chamou Moody e falou: você não acha que está na hora de parar de orar por essa pessoa? Porque se Deus quisesse salvá-lo, ele já teria salvo. E Moody falou o seguinte: eu não creio que Deus me colocou orando 30 anos por uma pessoa que ele não deseja salvar. E a Bíblia fala que até o último dia da vida de Moody, ele orou por esse homem. Mas enquanto o pregador contava essa história, o homem por quem Moody orava estava lá no culto fúnebre, porque eles eram amigos. E aí, quando o pastor estava contando essa história, esse homem começou a chorar e foi tomado de uma convicção de pecados e aceitou Jesus no dia da morte desse homem. Oração tem que ter perseverança, não desista daquilo que você está orando, continue orando, porque a oração tem resposta. E talvez você não sabe, mas até aquelas orações pelas quais você clamou um tempo e desistiu, elas já podem até ter tido resposta, mas o ideal de Deus é que você persevere até chegar a resposta. Toda oração tem que ter ação de graças. Você ora, pede, clama, luta, batalha, mas agradece. Porque a gratidão, ela faz um fechamento na oração. Você está honrando aquele a quem você está pedindo. Outra coisa, toda oração deve ser com hora marcada. Você que fala assim: olha, essa semana eu preciso orar, e não marca a hora, você passa a semana sem orar. Mas escolhe um horário de meia-noite a meia-noite do outro dia, deve existir algum horário para você. Então clame a Deus em algum desse horário. Nem que você tenha que acordar no meio da noite para orar, mas escolha um horário para falar com Deus. Escolha um horário, porque Deus estará lá para te esperar naquele horário. E se você não for, da próxima vez, pede perdão para Ele por ter pisado na bola naquele horário de compromisso. Outra coisa, toda oração deve ser o tempo todo. Você marca a hora e encontra com Deus, mas depois que você sai dali, mantém a sua oração na mente, no pensamento, o tempo todo. Toda oração tem que ser de acordo com as Escrituras, porque Deus só dará aquilo que Ele prometeu, Deus só responderá aquilo que Ele disse. Se Ele não falou, Ele não tem obrigação de cumprir. E toda oração deve ser sem repetições. E existem duas maneiras de você repetir uma oração. Primeiro, você decora a oração e toda vez que você vai falar com Deus, você fala a mesma oração. Essa oração mecânica não tem resposta. Toda oração também pode ser repetitiva quando você crê que Deus já te respondeu e você continua pedindo como se não tivesse a resposta. Então, uma vez que você creu que Deus já te deu, pare de pedir e comece a agradecer e profetizar. E por último, toda oração tem que ser profética, porque a oração profética ela sela
a oração. Por exemplo, você pediu, clamou, insistiu, guerreou, batalhou, e agora você começa a dizer: Senhor, eu creio que o mundo espiritual já está liberado, eu creio que o Senhor já ordenou os teus anjos, eu creio que as portas já estão abertas, eu creio que aquilo que eu pedi já está nascendo, o Senhor já está trazendo a luz, eu creio que eu verei com os meus olhos, não com outros, eu creio porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E quando você vai liberando a palavra, você vai gerando através da palavra profética. Por isso, eu termino com o meu último ponto. O tempo de Elias chegou. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, um homem semelhante a nós. Elias não era diferente de você e de mim, mas ele orou para que não chovesse e não choveu, e orou para que chovesse e choveu. O tempo de Elias chegou. E o tempo de Elias chega quando pessoas comuns fazem coisas incomuns através da oração. O tempo de Elias chegou quando coisas extraordinárias começam a acontecer através de pessoas normais, através de pessoas previsíveis, através de pessoas que você não espera nada delas, pessoas que você nunca viu falando, que você nunca viu fazendo nada extraordinário, mas que estão buscando a Deus na intimidade. Você vai ver coisas extraordinárias começarem a acontecer na sua vida, na sua célula, no seu ministério, na sua liderança, lá dentro da sua casa, no seu casamento, na sua empresa. Deus vai começar a visitar a sua vida em todas as áreas, e aquilo que alguém disse que era impossível vai começar a ser possível. Aquilo que alguém disse que nunca aconteceria vai começar a acontecer através da oração dos Elias que Deus está levantando nessa noite. Fique de pé nesse momento, por favor. Eu creio que o tempo de Elias chegou na tua vida, querido. E se ele chegou, você vai começar a ver coisas grandes. Eu tenho crido em Deus a respeito de muitas coisas, mas uma delas, pelas quais eu tenho batalhado com Deus, é a respeito de Viçosa. Durante algum tempo nós clamamos a Deus, porque nós queríamos entrar em cada casa de Viçosa. Nós queríamos estar lá dentro das casas. Nós queríamos que o Evangelho estivesse lá dentro. E nós oramos a Deus insistentemente durante 5 anos. E Deus nos deu um transmissor de televisão. E hoje você liga a sua televisão no canal 14. E lá está a Rede Super pregando para você, cantando, adorando. Para quem não é crente, eu já cansei de ouvir pessoas não crentes falando: eu gosto muito do canal 14. Até parece que ele sempre esteve lá. Mas antes dele estar lá, nós clamamos a Deus. No dia que nós fomos fazer uma negociação com esse transmissor em Belo Horizonte, eu bati meu carro em 4 carros em Belo Horizonte, numa avenida daquelas lá, e foi um acidente assim bem feio, o carro acabou completamente, e nós saímos dali ilesos. Mas um dia esse transmissor chegou aqui. O nosso desejo era que o Evangelho entrasse na casa das pessoas, preparasse o coração delas, porque quando a gente chegasse com as células, a gente já ia entrar e já ia colher os frutos. E nós temos um alvo no nosso coração. Nós queremos 10% dessa cidade em almas, em vidas. Se ela tem 70 mil, nós queremos 7 mil pessoas. Isso só para o começo. Depois Deus pode dar o que Ele quiser. Mas eu estou crendo, queridos, como Elias dessa geração, que nós não vamos levar mais do que 2 anos para vermos 7 mil pessoas adorando a Deus aqui na Comunidade Batista da Paz. Pode ser que isso aconteça até antes, pode ser, mas eu estou visualizando isso para uns 2 anos, porque nós vamos multiplicar células, nós vamos gerar líderes, nós vamos fazer discípulos, e depois que isso acontecer, nós vamos espalhar por essa terra, nós vamos nos espalhar como se fosse um vírus do bem, por todas as capitais, por muitas cidades do mundo. Nós vamos espalhar a glória de Deus, e pessoas hoje que são comuns, amanhã
no futuro próximo, você vai ver sendo usados por Deus para pregar na televisão, para pregar nas centenas de igrejas que serão abertas, homens que Deus vai usar de várias maneiras, porque pessoas comuns farão coisas extraordinárias através dessa entrega total no altar do Senhor. Esse tempo chegou, querido. Esse tempo chegou. Olhe para o seu discípulo com essa certeza. Olhe para a sua célula sabendo que cada um daqueles ali são canais que Deus está levantando para espalhar a glória por toda a terra. Deus vai usar você de maneira extraordinária e Ele te abençoará pessoalmente, a sua família, a sua vida pessoal e profissional. Mas através de você, Ele vai espalhar a glória dEle de muitas maneiras. Então se disponha no altar do Senhor. Nunca mais diga: eu não quero célula, eu não vou para a célula, eu não abro a minha casa, eu não vou para a casa de ninguém. Abra seu coração e fale: onde tem uma célula? Porque eu quero, eu quero fazer parte disso, eu quero ser um instrumento de Deus. Como é que eu me torno um líder? Eu quero ser um líder, porque Deus vai te usar, Deus vai te levantar como Elias dessa geração. Eu creio nisso. Deus já me mostrou isso durante muito tempo, e agora eu sei que esse tempo está chegando. Nós vamos orar nessa noite, querido. Eu quero que você se ponha diante de Deus, se coloque diante dele, feche os seus olhos por um momento. Tem uma canção que nós cantamos aqui no início, que é a canção que expressa melhor isso. É o faz chover. Deus quer fazer chover na tua vida, porque se Ele chover no teu coração hoje, pode ter certeza de uma coisa: a semente que foi lançada vai produzir muito, vai germinar. Não diga que não pode, não diga que não é capaz, não diga que você não tem condição, porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele era um homem normal, como você e eu, mas ele orou e as coisas mudaram, porque a oração decide o nosso destino. Aleluia, Jesus. Decalabaxeira e cantaramanai. Assim como a costa anseia por águas, feche seus olhos. Precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus vem. Assim como a costa anseia por águas, se esse é o desejo do seu coração, fale isso para Deus. Meu coração tem sede, tem sede de ti, tem sede de ti. Aleluia. Vai chover, Senhor, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Calabaxeira e calamanai. Vai chover. Peço, Senhor, que derrame chuva do teu coração. E cantarabaxura e queremanai. Hoje é dia de ressurreição na tua vida. Hoje é dia de renovo na tua alma, no teu coração. Vai chover, Senhor. Calabaxeira e calamanai. Derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga comigo assim:
Este é o dia de Elias. E eu sou o Elias deste dia. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia.